E agora a gente vai falar de um assunto que mexeu muito com as redes sociais esse fim de semana, porque uma tragédia foi evitada por um treinador de futebol nos Estados Unidos. Ele desarmou um aluno em uma escola na cidade de Portland, estado do Oregon, e num ato de compaixão, ele confortou esse jovem com um abraço. Esse caso aconteceu em maio, mas as imagens só foram divulgadas agora. Quem tem os detalhes é a Candice Carvalho, que está lá em Nova York. Candice, eu me emocionei muito no fim de semana vendo as imagens, de verdade, assim, porque a gente vê aquela cena e você vê, assim, como ele foi hábil em controlar aquilo tudo. Conta a história pra gente. É verdade, Cecília, todo mundo se emocionou com essa imagem, essas imagens que a gente vai mostrar para todo mundo, para o assinante da Globo News agora. Boa tarde, Cecília, para você, boa tarde a todos. E esse técnico de futebol, ele está sendo, claro, tratado como um herói aqui nos Estados Unidos, porque ele evitou o que poderia ser uma dessas grandes tragédias, desses grandes massacres, né, que a gente vê vez ou outra nas escolas americanas, infelizmente. Vamos dar uma olhada, então, nas imagens e vou contando para vocês como foi essa história. As imagens da câmera de segurança dessa escola do Oregon mostram o momento em que um estudante entra com uma bolsa nessa escola, depois ele se dirige até uma das salas de aula. Minutos depois disso, a gente consegue ver, daqui a pouco vai aparecer aí nas imagens, os alunos correndo, né, em desespero dessa sala de aula. E aí, logo depois disso, o técnico de futebol, que é esse que vocês estão vendo, esse homem que vocês estão vendo na tela, com uma arma de fogo na mão, claramente a arma não é dele, você vê que ele está tentando entregar a arma ali para aquela terceira pessoa que aparece, e ele abraça esse menino e eles ficam, no vídeo inteiro, eles ficam se abraçando ali por 2, 3 minutos e o que o técnico relata é que ele sentiu uma compaixão, né, tremenda por esse menino. Na verdade, a intenção dele, segundo a investigação, não era causar, não era fazer um massacre, não era atacar os estudantes. Ele tinha a intenção de tirar a própria vida e ele chegou a fazer um disparo com a arma, mas a arma falhou, a arma não disparou e foi nesse momento que esse técnico conseguiu chegar perto dele, conversar com o aluno, né, estabelecer ali uma comunicação e depois abraçá-lo dessa forma que comoveu o país inteiro. E o técnico diz, ele fala, olha, minha missão aqui nessa escola é ajudar alunos que eu me identifico, porque eu passei por um momento muito difícil durante a minha adolescência, eu sei como esses momentos podem ser desesperadores, então hoje eu acho que eu cumpri a minha missão de ter salvo não a vida só desse menino, como de outros estudantes, porque isso poderia, né, ter terminado de uma maneira bastante trágica, né, Cecília? Exatamente, Candice, te agradeço por contar essa história aqui pra gente. Essa imagem me impressionou muito, que o menino mesmo tenta se desvencilhar do treinador e ele segue abraçando ele, tipo assim, vem aqui, eu tô conversando com você, continua me ouvindo. A gente sabe que a adolescência é um período complicado no mundo inteiro para qualquer tipo de jovem, e aí quando chega nesse ponto em que um jovem tem acesso a uma arma e ele entra numa sala de aula para tirar a própria vida e acolhido dessa forma, faz a gente refletir sobre a importância do acolhimento, não faz, Trieiro? Faz. Eu vou pegar carona nesse episódio dramático registrado por imagens nos Estados Unidos para dar uma orientação sobre os incidentes que se repetem em escolas do Brasil esse ano. Cecília, eu tive conhecimento de pelo menos 10 a 12 instituições educacionais do Rio onde professores estão precisando de orientação sobre como lidar com jovens que praticam automutilação ou realizam tentativas de suicídio. Então, qual é a orientação? Que é importante a gente falar sobre isso. Não é um assunto velado, hein? A Secretaria de Educação aqui do Rio de Janeiro já fez encontros com a comunidade escolar para debater esse tema. E isso ocorre no Brasil inteiro. Então, essa juventude, não vamos entrar aqui no mérito, porque esse território é complexo e a gente não tem respostas definitivas, está precisando de orientação e de ajuda. E acolhimento é a palavra-chave. Agora, a comunidade escolar, leia-se, professores, direção e funcionários, precisam ser instruídos sobre como criar esse ambiente que seja acolhedor e que propicie, num dado momento, que o menino ou a menina que não estão encontrando em casa esse lugar da interlocução aberta, franca, sem medo de punição, castigo ou repressão, possam encontrar na escola isso. Então, as escolas precisam
de orientação profissional, pode ser um psiquiatra, um psicólogo, que dê uma primeira, alternativa. Diga, olha, vocês podem fazer isso por vocês, espalhem na escola avisos. Está num dia ruim? Procure a gente na sala 302. Está precisando bater um papo sobre algum assunto qualquer que esteja lhe incomodando? Faça contato aqui no Ramal Tal. Essa é a função da escola, né? É apoiar, não é que vai educar, substituir a educação dos pais, mas é dar apoio, não complementar. Não tem a ver com educação, não tem a ver com instrução, tem a ver com acolhimento. Exatamente. A gente não sabe qual é o universo familiar dessa garotada e a gente não sabe, no mundo de hoje tão conturbado, e a juventude tem as suas questões, o papel da escola vai por aí também. Escola, claro, no século XXI, não é só nos Estados Unidos, é também no Brasil, no mundo inteiro, precisa ter esse ambiente assim, acolhimento, vem conversar comigo e daqui a gente vê se é para procurar um especialista ou está resolvido no papo. Maravilha. A gente vai mostrar mais uma vez a imagem aí. Os nossos assinantes estão pedindo para ver, só para quem não acompanhou. Você vê, ele entrega a arma, uma pessoa vem, um outro professor, parece, pega a arma e ele segue abraçando esse aluno, o aluno abraça, tenta se desvencilhar, ele tipo, tá bom, ele, não, fica aqui comigo. Você vê que ele força ali o abraço. A primeira vez que eu vi, eu até achei que fosse a situação contrária, mas não, você vê que ele fica ali e valeu demais a observação, Trigueiro, porque é isso, é um problema do mundo inteiro, não é uma situação exclusiva dos Estados Unidos.